O último abraço. Uma história de reconciliação entre mãe e filha na família Albuquerque. O relógio da sala marca a hora exata em que o silêncio se faz mais pesado. É uma tarde nublada e fria. O vento lá fora sopra forte. Mas dentro do pequeno apartamento, a senhora de cabelos grisalhos senta-se calmamente na cadeira de balanço, com as mãos trêmulas segurando uma carta amassada. Ela olha com um olhar de saudade e dor, quase como se estivesse aguardando coragem para abrir aquele pedaço de papel. O quarto, simples e acolhedor, parece ecoar os sentimentos de um coração que guardou mágoas por muito tempo. Será que eu ainda sou capaz de entender o que aconteceu entre nós? Pensa ela, com os olhos perdidos em um ponto qualquer. Sua mente volta anos atrás, quando sua filha ainda era uma criança, quando ela via brincar na sala, sorrindo com os olhos cheios de vida. Ela sente um aperto no peito, pois sabe que muitas coisas não foram ditas. E agora, depois de tantos anos, uma carta chega para quebrar o silêncio entre elas. Mas será tarde demais? Enquanto a senhora observa a carta, as lembranças começam a surgir como um filme diante de seus olhos. Lembra da época em que sua filha era pequena, e como se sacrificava para dar a ela tudo o que achava ser necessário para seu futuro. Trabalhava dobrado. Passava noites em claro para garantir que tivesse dinheiro suficiente para as despesas da casa e, acima de tudo, para que sua filha tivesse uma educação de qualidade. Ela sempre acreditou que o amor se mostrava através dos sacrifícios, dos cuidados e da dedicação. Mas será que foi suficiente? Lá atrás, quando sua filha era adolescente, começaram a surgir os primeiros sinais de que as coisas não estavam indo bem. As cobranças começaram a pesar, não só pela necessidade de proporcionar uma boa vida, mas pela exigência de que a filha fosse alguém que ela acreditava ser o certo. As brigas começaram a acontecer com mais frequência. A filha queria mais liberdade, mais espaço para descobrir quem ela era. Mas a mãe, tomada pelo medo de que sua filha se perdesse em meio aos desafios da vida, não soube lidar com isso de outra forma a não ser exigindo mais e mais. Em um desses momentos de tensão, a filha se rebelou. Eu não sou você. Eu não quero a sua vida. Eu sou diferente. Essas palavras ecoaram na mente da mãe por anos. A revolta da filha foi o estupim para uma separação que parecia irreversível. Ela não entendeu como chegou a esse ponto. Como é que tudo o que fez pela filha poderia ser visto com tanta dor? Mas a filha, com seus 18 anos de idade, decidiu sair de casa, buscar seu próprio caminho, longe de uma mãe que parecia sufocá-la. A dor da mãe foi imensa, mas ela também sentiu uma raiva silenciosa, pois não conseguia compreender o que acontecerá, porque ela não via tudo o que sua mãe havia feito por ela. O tempo passou. A mãe envelheceu. E a filha, com o passar dos anos, se distanciou cada vez mais. Nunca mais houve comunicação entre as duas, exceto por algumas cartas e mensagens breves, que jamais foram suficientes para curar a ferida aberta em seus corações. O sentimento de abandono tomava conta de ambas, mas de maneiras diferentes. A mãe achava que tinha sido injustiçada e que jamais seria capaz de entender a filha, enquanto a filha achava que nunca teria a mãe que desejava. Ela estava cansada de viver à sombra de alguém que parecia tão distante e que, ao mesmo tempo, lhe exigia tanto. Anos se passaram, e a mãe, agora idosa, morava sozinha, seu único companheiro sendo a solidão. Ela já não tinha forças para ir ao centro da cidade, como costumava fazer para ver sua filha. Ela sentia falta daquela conexão que um dia existiu, mas não sabia mais como quebrar o gelo, como retomar aquilo que havia se perdido. Às vezes, se pegava olhando para as fotos antigas, aquelas em que as duas estavam juntas, sorrindo, e pensava, talvez se eu tivesse feito as coisas de outra maneira, mas nunca soubera como. E então, uma tarde, uma carta chegou. Não era uma carta qualquer, era uma carta de sua filha. A senhora sentiu um frio na espinha ao segurá-la nas mãos. Ela reconheceu a letra imediatamente, aquela caligrafia que tanto amou ver crescer. Tremendo, ela rasgou o envelope e, com olhos lacrimejantes, começou a ler. Querida mãe,
Há muito tempo que queria te escrever, mas não sabia como. Ao longo dos anos, percebi tantas coisas. Eu fui uma adolescente rebelde. E não te culpo por nada disso. Na verdade, o que eu mais queria sempre foi ser a sua filha. A filha que você sempre sonhou que eu fosse. Mas eu não sabia como ser isso. Eu me sentia sufocada pela sua dedicação, pelas suas exigências. Eu não sabia o que fazer com todo o amor que você me dava, porque eu não entendia o que ele significava. Eu te machuquei. Eu sei disso. E eu me arrependo profundamente. Mas saiba que eu sempre te amei. E eu entendo agora o quanto você fez por mim. O quanto você se sacrificou. O quanto tentou me proteger. Eu só não sabia como agradecer, porque nunca aprendi a valorizar tudo que você fez por mim. E, por isso, fui embora. Não porque te odiasse, mas porque precisava de espaço para entender quem eu realmente sou. A mãe, ao ler a carta, sentiu uma mistura de emoções. O peso da dor que ela carregava se dissolvia aos poucos. Mas o arrependimento também vinha à tona. Porque não soubera entender a filha. Porque não tivera paciência. Ela sabia que a separação havia sido difícil para ambas. Mas ao mesmo tempo, não sabia como teria sido diferente. A dor de ver sua filha ir embora ainda era muito viva. Mas aquela carta trazia uma luz no fim do túnel. Com o coração apertado, ela pegou o telefone e discou o número. Ao outro lado da linha, a voz de sua filha soou suave, mas hesitante. Oi, mãe. Eu não sei se você ainda me aceita em sua vida, mas eu queria te pedir desculpas por tudo o que aconteceu. Sei que já é tarde, mas nunca é tarde para tentar, não é? Naquela noite, mãe e filha se encontraram. O abraço que elas se deram foi longo, cheio de perdão e compreensão. Não era necessário dizer nada mais. O perdão estava nos olhos, no calor do abraço, na reconciliação que finalmente acontecia. A mãe percebeu que, embora o tempo tivesse sido cruel em alguns momentos, ela havia finalmente recebido o maior presente de todos: o amor incondicional de sua filha. A história não tem um fim perfeito, mas tem uma lição preciosa. Nunca é tarde para reconciliar, para perdoar e para reconhecer os sacrifícios feitos por quem amamos. O último abraço foi o início de um novo capítulo para as duas, onde as feridas curaram. As palavras não ditas foram finalmente ditas, e o amor se reergueu mais forte do que nunca.